E o pastor Pedro, como sempre, viu, Baeta, nos coloca desafios imensos. E domingo ele estava conversando comigo, falou: pastor, você podia pregar no domingo? E aí você faz o seguinte: você prega sobre as 9 pragas e deixa a última para mim. Falei: ok, pastor. E eu fiquei a semana inteira pensando como que eu ia falar desse texto. E acabou que eu vou usar apenas um versículo, que é o Êxodo capítulo 7. Nós vamos ler o verso 13. Nós vamos falar hoje sobre a dureza do coração. E aí o pastor, no próximo domingo, retoma as pragas. Mas eu estava me lembrando essa semana, enquanto refletia sobre esse texto. É claro que eu tive algumas conversas com o pastor Pedro sobre isso, né? Mas eu me lembrava da importância, né? Como que a igreja contribui para a salvação desde pequenininho. Me recordei quando ainda eu era do tamanho do Gabriel na igreja, tinha uma aula de EBD sobre as pragas do Egito. Irmãos, eu lembro como se fosse hoje, lá na sala que ficava do lado direito, a irmã, a irmã Clarice, que era vizinha lá de casa, e a minha mãe também era da EBD, era professora da EBD das crianças, mas eu acho que a minha mãe era dos pequenininhos. E a irmã Clarice estava lá contando da praga dos piolhos. E aquilo me marcou muito, porque eu tinha um coleguinha de aula que teve piolho e a sala inteira teve piolho por conta dele. E aí a minha mãe, eu me lembro, aqueles pentes finos, escabinho, né, que chama, que é negócio de piolho, passando assim na minha... Eu tinha cabelo igual o Gabriel. E aí eu me lembrei disso, mas me lembrei também de como aquela mensagem tocou meu coração. Se tem uma das histórias que eu nunca esqueci da Bíblia, foi aquela história das pragas do Egito, contadas por uma irmã na escola bíblica. E é assim que a nossa fé vai se desenvolvendo. Então, que a gente possa contar essas histórias também para os nossos filhos, que a gente possa também investir na vida deles. Êxodo 7, verso 13, diz assim: contudo, o coração do Faraó se endureceu e ele não quis dar ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Senhor, nessa manhã, que a tua palavra seja aplicada no nosso coração, que o Senhor nos ajude a lidar com as durezas do nosso coração. Nos transforma nessa manhã, nos abençoa em nome de Jesus. Amém. O tema que eu trouxe para a nossa reflexão aqui é: não endureça o seu coração. E eu trago aqui para os irmãos hoje alguns textos de Êxodo, deixa sua Bíblia aberta a partir do capítulo 7, para a gente pensar sobre isso. Esse texto de Êxodo, ele tem uma ligação muito forte também com o Salmo 95. Os versos 7 e 8 do Salmo 95 dizem: porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. E hoje, se ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. O Salmo 95, depois esse texto é repetido em Hebreus. Então, essa aqui é uma mensagem de Deus para Faraó, de Deus para o seu povo. O Salmo 95 retoma as águas de Meribá, quando o povo se rebelou contra Deus, mas também fala para a igreja, que é a tônica lá da carta aos Hebreus. Então, essa mensagem de hoje foi para Faraó, foi para o povo de Israel e é para cada um de nós, enquanto igreja. E eu queria trazer também a leitura, nesse sermão, de 2 teólogos do Antigo Testamento, que a gente pouco conhece, pouco usa. Um deles é o Walter Eichhorn, em uma das suas obras sobre o Antigo Testamento. Ele diz que Deus nunca é
o espectador da história. Então nós vamos ter em mente hoje o Salmo 95, o coração duro de Faraó, o livro de Hebreus, mas ter em mente também que Deus nunca é espectador, porque Deus sempre está agindo no meio da nossa vida e na nossa história. Durante essa série de reflexões sobre o livro de Êxodo, nós temos sido desafiados a ouvir a voz do Senhor. O pastor Pedro tem tratado isso conosco duramente, vamos dizer assim. Deus ouviu o clamor do seu povo no Egito, fazendo uma retomada, chamou Moisés, Arão e Miriam para uma missão. Êxodo 3,14 é um texto muito forte, muito importante, porque é a primeira vez que Deus revela o seu nome na Escritura. Então, em se tratando da nomeação de Deus, é a primeira vez que Deus fala do seu nome. Então, Moisés, naquela sarça, e pergunta para Deus assim: o que eu vou dizer para Moisés? O que eu vou dizer para os meus companheiros hebreus? O que eu vou dizer para os egípcios? E aí a palavra de Deus é: diga para eles o seguinte: eu sou, te enviou. Diga que eu sou, te enviou. Falamos disso, né? O pastor disse isso na semana passada. E essa era a ordem: eu sou Deus dos seus pais. Tira sandálias dos teus pés, porque aqui é terra santa. E diga a Moisés que eu sou, te enviou. Essa é a palavra. A tradução do verbo eu sou, anirie, verrie, do hebraico, tem um sentido muito forte, porque ele está num tempo indeterminado. Então você pode traduzir: eu sou o que sou, eu era o que era, eu serei o que serei. E uma tradução assim forte que poderíamos fazer é o seguinte: eu estou no meio de vocês. Então, quando Deus diz eu sou, se revela, ele diz para Moisés assim: vai, Moisés, que eu vou no meio de vocês, eu estou com vocês. E Moisés, ele não é enviado como um libertador do povo, ele não é revestido de uma força política, mas ele é revestido de uma voz profética. E é muito diferente, porque a voz profética, na Escritura, ela é melhor compreendida a partir do livro de Samuel, onde você tem a palavra profeta especificamente dizendo, Navi, palavra profeta da língua hebraica, mas aqui nós temos Moisés sendo enviado como profeta. Um texto fora do padrão, seguindo a teologia. E essa voz profética ela é importante porque o profeta, ele não tem compromisso com o governante, ele não tem compromisso com a sua família, não no sentido bom da palavra, no sentido ruim, não no sentido ruim da palavra quer dizer, ele não tem compromisso com ninguém a não ser com o Senhor, ele fala porque o Senhor disse. O profeta Eliseu estava lá, o profeta Elias chega, chama, ele despede dos pais e vai para o seu trabalho profético. O profeta fala da voz de Deus. E Moisés, pensando também como cada um de nós, era uma pessoa que tinha suas limitações. Ele saiu fugido do Egito. Ele tinha uma fala pesada. Ele não conseguia falar para Moisés, né? O irmão dele é quem transmitia, mas tem dois textos muito bonitos na Bíblia, que é Êxodo 33, 11 e Números 12, verso 6, que diz assim, Êxodo 33, 11, contudo falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer um fala a um amigo. Então, a experiência de Moisés com Deus era uma experiência, irmãos, de intimidade, de amizade, não era qualquer experiência. Então, Deus quer tratar conosco, mas Ele quer uma experiência também de amizade. Olha o Números 12. Não é assim como eu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, boca a boca falo com ele claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Então Moisés, ele tem essa vida conturbada, primeiro no Egito, depois se revolta, como os irmãos
ouviram bem do pastor Pedro, ele sai do Egito, assume uma vida pastoril, se casa, tem filhos, está lá no deserto, quietinho, mexendo com as ovelhas dele, com a vida já agora resolvida, estabilizado no sentido da sua identidade. De repente, aparece lá um sinal de Deus. E Deus olha para ele e fala assim: eu sou o Deus dos seus pais. Tira as suas sandálias. Eu quero falar com você. Vai até Moisés e diz para ele: deixa meu povo ir. Bom, até aqui, retomada do que nós aprendemos. O pastor Pedro falou muito sobre a questão da serpente. Vocês se lembram, no domingo passado? Falou muito sobre o enraizamento da vida do Egito. E nós temos, a partir do capítulo 7 até o capítulo 9 de Êxodo, duas relações muito fortes. A expressão que Deus endureceu o coração de Faraó e a expressão que o Faraó endureceu também o coração. Há uma progressão nisso. Mas no capítulo 4 de Êxodo, verso 21, há um tom profético, porque quando Deus se revela para Moisés, ele também diz assim: eu vou libertar o povo e o coração do Faraó será endurecido. Nós observamos que em alguns momentos Deus endurece o coração, em outros momentos o coração do Faraó é endurecido. Mas ao mesmo tempo, nós vemos também que a misericórdia de Deus, ela acontece todo o tempo. Não é que Deus sai por aí endurecendo o seu coração para você destruir as coisas. Mas um coração endurecido, irmãos, parte primeiramente da nossa escolha. E é isso que nós vamos ver daqui em diante. Nós vamos, nessa ocasião aqui, falar sobre essa dureza do coração, pensando no tema que trago para os irmãos hoje. Até eu esqueci. Não endureça o seu coração. Então, 3 aplicações muito importantes para a gente pensar, né? 3 reflexões. Primeiro, a dureza do coração, ela é vencida quando nós ouvimos a Deus. Primeira reflexão que temos que fazer desse texto. A dureza do coração é vencida quando ouvimos a Deus. O verso 13 que lemos: o coração de Faraó se endureceu. Aquele evento lá da vara que o pastor pregou domingo passado. O coração se endureceu. E o verso 14 do capítulo 7. E disse o Senhor a Moisés: o coração do Faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir. A primeira expressão que nós temos aqui não era que Deus tinha endurecido o coração daquele líder, mas é que o coração dele estava endurecido. E quando nosso coração está endurecido, irmãos, é porque nós não estamos ouvindo a voz de Deus. Um dos textos mais importantes para o hebreu, Deuteronômio 6. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. O desafio que temos aqui, primeiramente, para vencer a dureza do coração, é ouvir a Deus, mas é ouvir a Deus com o coração aberto. Para os hebreus, o coração era o centro da pessoa. O coração é o núcleo onde procede o pensamento, a vontade, a consciência moral e as decisões. Hoje nós falamos que é a nossa mente, não é isso? Dos neurônios, das sinapses, enfim. Hoje tem um monte de teoria falando da nossa mente. Mas o povo hebreu não pensava assim. Então vamos tentar pensar como eles. Estou seguindo aqui a proposta de um teólogo muito importante, Gerhard von Rach. Ele tinha um método que ele pensava assim: nós vamos tentar pensar o Antigo Testamento de lá para cá e não daqui para lá. Ele tem um nome para esse método, ele chama diacrônico. Então eu queria levar os irmãos em um olhar um pouco diferente do que geralmente nós olhamos para a Escritura. O coração, ele não é apenas a sede
das emoções, mas onde se concentra para eles a inteligência, a memória, a vontade, a consciência. O Antigo Testamento ele tem algumas maneiras de dizer do coração. O coração pensa, o coração ouve, o coração escolhe, o coração crê, o coração se alegra, o coração se entristece, mas ele também endurece. É um jeito poético também de dizer dessas coisas. E sobre essa perspectiva, o endurecimento do coração de Faraó, ele não escreve apenas uma atitude emocional, não descreve apenas uma teimosia. Ele revela aqui uma desordem integral da vida daquele líder. Uma desordem integral. Ou seja, a capacidade dele de compreender, de decidir, de responder, ela vai progressivamente sendo fechada por essa dureza, por essa obstinação. O coração duro, irmãos, ele não ouve a Deus. O coração duro não ouve o outro. O coração duro, ele se fecha no seu orgulho, não tem compaixão, ele é opressor. O coração duro é opressor. E você não precisa ser um faraó para ter um coração duro, porque, infelizmente, essa dureza nos habita. Em pecado, me concebeu minha mãe. De vez em quando, irmãos, nosso coração está duro. Talvez o seu coração hoje chegou aqui duro, fechado, obstinado, sem abertura. Moisés também tinha suas durezas. Irmãos, nós temos a nós. E ontem eu voltava do trabalho, de noitezinha já, acompanhado do pastor Ronaldo, meu amigo, capelão do colégio. Vou trazer ele um dia para falar para os irmãos aqui. Eu comentando com ele essa mensagem aqui, o Otávio conhece, falei assim, pastor Ronaldo, eu também tenho as minhas durezas. E como ele é psicólogo, acabou que a gente fez uma terapia dentro do carro, lá voltando de Betim. A gente fez uma terapia dupla lá, né? Porque eu também tenho as minhas durezas, irmão. Pastor também tem dureza de coração. E aí, a grande questão é que o que diferenciava Moisés de Faraó era um detalhe, que Moisés ouviu a voz de Deus, Faraó não. Essa é a grande questão. Ele ouviu a voz de Deus, ele ouviu o chamado de Deus, e o coração de Faraó se endureceu. Então a palavra de Deus para Moisés é: vá e diga ao povo, e diga a Faraó, deixa meu povo ir. Ele foi. E a palavra para Faraó é: deixa meu povo ir. E observe que nesse momento, esse povo, ele iria para o deserto para adorar a Deus. Inicialmente o pedido de Deus foi esse. Não era nem assim para ficar para sempre lá, era para ir e adorar. Vamos lembrar que Israel, que o povo hebreu viveu também muitos anos no Egito. José foi um governante do Egito e por muitos anos o povo viveu lá bem, porque tinha um faraó que não tinha o coração endurecido. Então, o primeiro pedido de Deus não foi para que o povo deixasse o Egito, mas que o povo fosse para o deserto para o adorar. Irmãos, Deus gosta de levar o povo dele para uns lugares muito estranhos. A gente quer pasto verdejante e água limpa. Aí Deus fala assim: sai do Egito que tem cebola, alho poró, água em abundância e vai para o deserto. Aí eu tenho que lembrar do saudoso irmão Lázaro. Vou passando pela prova dando glória a Deus. A prova, o deserto é uma figura também bíblica de lugar de provação. Então, assim, era uma prova para o Egito, para o faraó, mas era uma prova para aquele povo também. Vocês acham, irmãos? Vocês iam trocar comida boa, água fresca para o deserto, por mais que o povo fala disso, mas teve um momento que o povo também começou: por que você nos trouxe para morrer aqui nesse Egito? Irmãos, eu tenho uma impressão assim que às vezes o povo não sabe o que é também da vida. Só que Deus dá um desafio para ambos. Então, deixar o povo sair do Egito para adorar a Deus tinha algumas implicações religiosas, políticas e também trabalhistas para Faraó. Faraó também tinha dificuldade com esse negócio de escala 6x1. Por quê? Porque ele perderia a mão de obra escrava
Entende? Aí o que acontece? Os egípcios iam ter que trabalhar para o faraó. E certamente o faraó teria que pagá-los, porque você não paga escravo. Então, eu tenho um problema trabalhista. Eu tenho também aqui um problema religioso, porque o faraó era visto como uma divindade, então estavam colocando em xeque a divindade dele e estava colocando em xeque também os deuses do Egito, que eram numerosos. Existem, irmãos, muitas durezas do coração que precisam ser tratadas no seio da igreja e também na nossa vida. Algumas aqui: a falta de perdão, o orgulho, a inveja, o desrespeito, o racismo, o não reconhecimento do lugar da mulher. Isso é pecado também, irmãos, tá? As violências nos relacionamentos, especialmente os conjugais, a falta de tempo e paciência para com os filhos, o desprezo aos idosos e tantas outras coisas que nós às vezes não nomeamos como pecado, mas que são. E vencer a dureza do coração é ouvir a Deus, mas não é só ouvir, é ouvir e agir em obediência à sua palavra. Então, que o Senhor nos dê um novo coração, como cantamos, um coração disposto a obedecer, um coração disposto a cumprir todo o teu querer. Amém? Em segundo lugar, para ouvir a voz do Senhor, nós venceremos o endurecimento do coração quando estivermos dispostos também a abrir o nosso coração para Deus. Os capítulos 7 a 11 de Êxodo narram a respeito das pragas, das pestes que assolavam o Egito. Foi a maneira que Deus tratou a dureza do faraó. 10 pragas, sendo a última a morte dos primogênitos. Não vou falar de todos aqui. Depois eu vou mandar para os irmãos que eu fiz uma tabela comparando as pragas, os deuses do Egito e a dureza do coração. Mas não ia dar tempo de mostrar, vou mandar lá para os irmãos poderem ver depois. Mas cada uma das pragas, elas confrontavam as divindades do Egito, confrontavam as magias do Egito, mas confrontavam as pessoas também, porque à medida que essas situações de calamidade assolavam, o faraó fechava mais ainda seu coração. Então, se você ler, começa lá com o Nilo, depois as rãs, depois o piolho, enfim. E cada vez mais, cada vez que avançava mais, o texto diz: e o coração de Faraó endureceu. E o coração de Faraó se endureceu mais ainda. E o coração de Faraó continua endurecido. Então, vinha a calamidade e o coração continuava endurecido. Na oitava praga, capítulo 10, eu vou destacar duas aqui em especial. O capítulo 10, no verso 7, capítulo 10 é a praga dos gafanhotos. Falar de gafanhoto nunca mais é a mesma coisa depois de uma aula que a Layara deu aqui sobre o gafanhoto, vocês lembram? Nunca mais é a mesma coisa, né? Mas capítulo 10, o verso 7, né? Diz assim: os conselheiros de Faraó lhe disseram: até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixa os homens irem prestar culto ao Senhor, o Deus deles. Não percebes que o Egito está arruinado? Os conselheiros de Faraó falaram assim: Faraó, pela madrugada, Faraó, deixa esse povo ir adorar a Deus. Olha, os conselheiros também não achavam que o povo ia para não voltar nunca mais. Deixa o povo ir, deixa esse povo adorar a Deus, porque esse homem aí, que era Moisés, está acabando com o Egito, está acabando com a gente. O povo começou a ficar também, e aí, o que o faraó diz? Assim, vamos negociar. É coisa de governante, né? Vira para Moisés e fala assim, vocês podem ir. Aí eu acho que Moisés pensa, finalmente, né? Mas só os homens. Vocês vão deixar as crianças, vão deixar as mulheres, vão deixar o que vocês têm como garantia. Aí Moisés diz para ele assim: Deus mandou meu povo. O povo também é criança, o povo também é mulher,
O povo também é criação, porque Deus é o Deus da criação. Aí, nesse momento, diz que Deus endureceu o coração de Faraó. E à medida que esse coração vai sendo endurecido, ele vai colocando mais carga, vai colocando mais peso. E eu imagino que a situação para os hebreus também, em relação a Moisés, não seja uma relação muito boa, porque à medida que o faraó aumenta a carga deles, eles viram para Moisés e dizem assim: ô Moisés, como assim? Você veio para libertar, você está dobrando, triplicando o nosso trabalho? A gente não tem folga mais. Mas eu quero dizer para os irmãos que abrir o coração implica, nesse sentido, também numa decisão que é humilde, de abandonar o orgulho e reconhecer o outro. Aí eu te pergunto: você reconhece o outro que está a seu redor? Com as limitações dele, com as dificuldades deles, com as perguntas deles, com os problemas deles, porque nós vivemos num mundo, irmãos, tão individualista, que a gente não tem tempo mais para ouvir o outro. O outro parece que nos incomoda. E nós precisamos, irmãos, ter muita sabedoria, sabe para quê? Para a gente não agir como Faraó e repetir o endurecimento do coração. O Salmo 95 que lemos nos ensina, os versos 7 a 9: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou, pois Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, ovelhas da sua mão, e hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como o dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Então, olha, Deus nos convida a nos prostrar, diz que estamos ovelhas do seu pasto e fala assim: ouçam, se ouvirdes a minha voz, a voz do pastor, não endureça seu coração. Ovelha, quando ouve a voz do pastor, ela vai. Ela não endurece. E nós, em muitas ocasiões, continuamos endurecidos. Faraó estava endurecido. O povo, o coração do povo de Deus estava endurecido. Lembra das águas lá? O povo estava endurecido. Então, e o próprio Moisés também estava com o coração endurecido, irmãos, em algumas ocasiões. Então, para não repetir esse endurecimento, nós precisamos pedir ao Senhor, como nós cantamos em uma canção, que abra os olhos dos nossos corações. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Abrir o coração ou abrir os olhos do coração é praticar o fruto do Espírito, amor, paz, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio. Abrir os olhos do coração é reconhecer que nós somos limitados, que carecemos diariamente por meio da oração, da comunhão, da escritura, da ação do Espírito em nossa vida, ouvir a voz de Deus, porque Deus está o tempo inteiro, irmãos, está o tempo inteiro falando alguma coisa com a gente, mostrando alguma coisa para a gente, nos trazendo uma palavra de gratidão, e às vezes nós não estamos nem aí para o outro. Isso é viver como um faraó, obstinado, teimoso. Nós precisamos estar diante de Deus, aos pés da cruz. Precisamos, como os Salmos, declarar assim diariamente: Senhor, sonda-me. Precisamos dizer, como o Salmo 19, verso 94, sou teu, salvai-me. Sonda-me, Senhor, sou teu, salvai-me. Sou teu, salvai-me. Porque a situação que a gente vive, irmãos, é uma situação também de calamidade, que a gente chama de pecado. Não fique achando que nós somos pessoas tão certas, tão boas, tão originais, porque nós não somos. Podemos até nos esforçar. A Escritura diz isso abertamente. Até a filosofia. Platão, na República, tem um momento, livro, acho que o 7º da República,
que ele fala o seguinte, que por mais que queiramos ser justos, nós não conseguimos, porque apenas a justiça em si mesma é totalmente justa. A questão não somos nós, irmãos. A questão é nós nos entregarmos a Deus, é nos entregarmos ao seu amor. Que, além de ouvir, nós possamos abrir o nosso coração para praticar aquilo que o Senhor tem tratado em nossa vida. E eu termino aqui com uma terceira reflexão, de que o dom gracioso de Deus é que ele vence a dureza do coração. Então, nós identificamos a dureza, nós falamos que precisamos de ouvir, mas que o dom gracioso de Deus vence a dureza do coração. Nós temos um texto em Êxodo 34, que também é replicado no Salmo 30, verso 5. Eu vou ler do Salmo 30 porque ele é menor, ele é mais resumido, que diz bem assim: porque a sua ira dura um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que esse texto diz para a gente? Que ele é repetido em Êxodo, que a ira do Senhor dura um momento, e segundo o texto de Êxodo, 3 ou 4 gerações. É a maneira que eles entenderam, pensando no tempo que o povo passou pelo Egito. A sua ira dura um instante, mas a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, eu prefiro crer na misericórdia de Deus. E se eu estiver muito errado, eu pelo menos vou estar errado crendo na misericórdia de Deus. Porque se tem uma mensagem forte da Escritura para cada um de nós, é que a misericórdia é maior do que a ira. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque a sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Porque a tristeza, né, o furor, como nós falamos aqui, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque o Senhor tem sempre uma nova manhã para a nossa vida. Então, se você ouvir a voz do Senhor, o Senhor vai encher sua vida de misericórdia, meu irmão. Vai te ajudar, como diria Lutero, para que sejamos simultaneamente santos e pecadores. Ele fala assim, o ser humano é simultaneamente justo e pecador. Porque quem nos justifica é Deus. Não somos nós que nos justificamos. Não é o que você faz que chama a atenção de Deus, irmão. Não são as suas boas ações, mas é a graça de Deus agindo na sua vida que te transforma na pessoa bondosa que você é, generosa que você é, amorosa que você é. Por isso a gente tem que orar para o Senhor pedindo o seguinte: Senhor, aumenta meu amor para que eu possa amar mais. E quando a gente experimenta desse amor de Deus e começamos a amar mais, esse amor vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai começando a fazer sentido na nossa vida. Porque a sua ira dura um momento, mas o seu favor está a vida. Ou seja, a sua misericórdia também dura para sempre. Eu vou dar um exemplo para encerrar, que é uma outra daquelas pragas, né? Porque daquelas 10 pragas, nós podemos dizer que elas são, ao mesmo tempo, um sinal do juízo de Deus, mas um sinal também de sua graça. O juízo de Deus sempre vem também com graça. Até o juízo de Deus vem com graça, irmãos. E se você me pergunta, eu vou dizer, sim, eu sou muito otimista com a graça de Deus. O apóstolo Paulo também era. Porque ele dizia o seguinte: a tua graça me basta. O apóstolo João também era, que nós estamos estudando, porque ele diz em suas cartas: se o seu coração te condena, o Senhor é maior do que o seu coração para te perdoar. Nós precisamos, irmãos, crer no Evangelho, mas saber que esse Evangelho é um Evangelho que é permeado também da graça de Deus. Tem o furor de Deus? Tem. Tem a correção de Deus? Tem. Faraó foi corrigido? Foi. Israel foi corrigido duramente. Você tem sido corrigido? Você sabe. A justiça de Deus, ela é real. Lembra quando estudamos os profetas menores? A palavra de Deus para os profetas, palavras duras. Então, nós não estamos aqui dizendo que
que não haverá o juízo, que o juízo é banal. Não. Mas nós estamos dizendo que até no juízo tem graça. E aí eu vou dar um exemplo para os irmãos, que é o capítulo, a partir do capítulo 7, que nós começamos a ler. A primeira praga é a praga do sangue. O rio Nilo era quase que uma divindade para o Egito, porque tudo vinha daquelas nascentes do Nilo. Tudo. A vida, as irrigações do Egito, a beleza do Egito, vinha do Nilo. E Moisés foi deixado no rio Nilo. E foi recebido como se fosse um presente dos deuses. Vocês lembram disso? Pois é. E aí Deus fala assim, Moisés, então você faz o seguinte, você pega a sua vara. Não tem aquela que vira uma cobra? Você pega ela. Eu acho que Moisés tinha medo de soltar aquela vara. Eu acho que ele dormia segurando aquela vara para ela não se tornar... abrindo um parênteses aqui, eu imagino ele vendo a vara devorando 2 serpentes. Ele fala assim, imagina se eu dormir e deixar essa vara aqui no chão, esse negócio virar uma serpente, quiser me devorar também. Então, se fosse eu ia dormir com aquele negócio na mão. Mas, pega a sua vara, aquela vara, estende sobre o rio Nilo, estende sobre os lagos, estende sobre os açudes, e a água vai se tornar em sangue. Bom, quando a água se torna em sangue, morre peixe, a vida para. Imagina o mau cheiro do sangue com água. Enfim. Mas tem a misericórdia de Deus presente, porque no verso 14, a partir do verso 14, a gente vai percebendo que Deus vai dando também para o povo uma saída. Porque se eles cavassem um poço, eles tinham água limpa. Acompanha aí. Você pode ler depois o verso 14 a 22. O verso 22 fala que eles fizeram, os magos, com as suas ciências ocultas, fizeram, que o coração do faraó se endureceu, ele não deu ouvidos e voltou para o seu palácio, nem assim o faraó levou isso a sério. Todos os egípcios, verso 24, do capítulo 7, todos os egípcios cavaram buracos às margens do Nilo para encontrar água potável, pois a água do rio não podia se beber. Passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo. Onde que está a graça de Deus? A água se tornou em sangue. 7 dias. Eles tinham muitos animais, eles tinham famílias, tinham crianças, mas se um egípcio cavasse um poço, ele tinha água potável, mas ele tinha que cavar o poço. Acho que ele ia cavando o poço refletindo, né? Assim, nossa, é graça de Deus. Os irmãos vão ver essa graça de Deus em todas as outras pragas. Para dizer, irmãos, que a ira dura um instante, mas que a graça, que a misericórdia dura para sempre. Deus, ele direciona o seu amor não só para líderes e governantes como o faraó. Seu grande amor destinado também a toda a sua criação. O que nos impede de ver os sinais de Deus é o nosso coração duro. É o nosso coração duro. A narrativa das pragas, ela mostra o juízo de Deus, que é certo, mas como lemos nas Escrituras, a graça é maior, porque Deus abre o seu coração para nós. Quem tem maior amor do que esse, de dar a vida pelos seus amigos? Quem tem maior amor do que entregar a sua vida numa cruz? Irmãos, ou nós acreditamos na graça de Deus, ou a nossa religião não tem sentido nenhum. Deus é um Deus de graça, é um Deus de vida. Por isso que você não pode continuar com seu coração duro. Porque Deus está derramando, sabe o que na sua vida? Vida. Vida na sua vida. Até combinou, né? Deus está derramando vida na sua vida, apesar da dureza, apesar da dificuldade.
Deus abre seu coração para nós. Mesmo nas nossas situações limite, nas calamidades do seu coração, nós podemos, junto com o Salmo 63, dizer: porque a tua graça é melhor que a vida, meus lábios te louvam. Lembra no corinho, sim? É bastante para mim a sua graça. Não sei cantar, eu tenho que falar, né? Receber o seu perdão e salvação. E aí o refrão diz: a tua graça é maior que a vida, a tua graça é maior que a vida. Meus lábios te louvam e a ti bendirei. Em teu nome as minhas mãos levantarei. A tua graça é maior que a vida, a tua graça é maior que a vida. Desde criança eu vou para a igreja e lembro do meu pai, nessa música especialmente, ele fechando os olhos, levantando a mão e dizendo: a tua graça é maior que a vida. Irmãos, eu cresci ouvindo que a tua graça é maior que a vida. Eu cresci experimentando que a graça do Senhor é maior que a vida. Eu não posso pensar diferente. Deus é um Deus de graça. E onde tem desgraça, sempre tem uma cruz. Sempre tem uma esperança. Então, Deus fala, precisamos ouvir. Resumindo, e o fruto desse ouvir vem da prática, não só de uma vida virtuosa, mas vem de uma vida obediente, que experimenta o dom gracioso de Deus, que experimenta a misericórdia de Deus, mesmo nessas situações tão difíceis. Mas há uma insistência da Escritura para nós hoje. Foi para Faraó, foi para os hebreus e é para a igreja. Porque tem nos Salmos, tem no Êxodo e tem também em Hebreus. Então é para cada um de nós. E a insistência é: quando ouvirdes a voz do Senhor, teu Deus, não endureça o vosso coração. Não endureça o vosso coração. E Deus tem nos falado nesses dias, com essas mensagens aqui da igreja. Deus tem falado nas nossas casas. Deus tem falado quando você recebe um irmão lá na sua casa. Recebi de um jeito muito atrasado o irmão Douglas, mas a irmã Débora lá em casa. Foi uma alegria. O Oliver, foi uma alegria. Um mês depois, mas foi uma alegria. Sabe? E a amizade também, ela destrói esse coração endurecido. Talvez, irmão, nós precisamos de mais amizade também. Sabe aquele convite que o Eudes fez lá? É dia 10, né? Dia 17, vem. Vai ser bom a gente estar junto, mas vai ser bom também a gente perceber o seguinte, que nós não podemos ficar com o nosso coração endurecido. Eu queria orar por você. Tem mais uma música, não tem? Nós vamos cantar uma música aqui. E hoje eu acordei bem batista, sabe, Otávio? Vamos cantar uma música, os irmãos já podem vir. E enquanto eu queria te convidar a ficar de pé nesse momento, se você puder. O desafio que eu deixo aqui é que enquanto cantamos, você começasse a pensar nas durezas do seu coração. Sabe? E você começasse a pensar e entender também que a graça de Deus é maior do que a vida. E independente da sua dureza, nessa manhã, Deus quer transformar a sua vida, meu irmão. Deus, minha irmã, quer transformar a sua vida. Deus quer mudar seu coração. Só que não vai ter mudança se você não ouvir. Então, o pedido de Deus para cada um de nós hoje, o desafio de Deus é abrir o nosso coração para ouvir a sua voz. Vamos lembrar, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Vamos cantar, depois nós vamos orar e encerrar o nosso culto. Senhor, pra dentro de mim.
pois tua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e partilhar do pão. Amém, Senhor. Nessa manhã, nós, enquanto tua igreja, enquanto teu povo, nós declaramos que não há ninguém além de ti. Nós reconhecemos aqui a tua santidade, a tua beleza, a tua soberania sobre a nossa vida. Por isso nós estamos aqui nos prostrando diante do Senhor. E nós queremos aqui, Senhor, enquanto igreja, enquanto pessoas, enquanto famílias, confessar, Senhor, a dureza do nosso coração. O Senhor, pedimos que o Senhor recolha cada dureza nesses bancos aqui, no coração dos nossos queridos irmãos, das nossas famílias. Ô Senhor, traz o teu perdão sobre a nossa vida, porque nós sabemos que a graça é maior, Senhor, que a graça, que a tua ira dura um instante, mas que a tua graça dura para sempre. Nós sabemos que quando o Senhor vira o seu rosto para nós, nós vivemos, mas quando o Senhor tira o seu rosto, nós morremos. E o Senhor, como o Deus da vida, pedimos, Senhor, coloca o teu olhar em nós, Senhor. Abençoa a nossa vida. Nós queremos te entregar o nosso coração, pedir para que o Senhor tire o nosso coração duro, o nosso coração de pedra e nos dê, Senhor, um coração de carne, um coração disposto a te obedecer, um coração que ama, um coração que respeita. Ô Senhor, nessa manhã nós clamamos pela vida da nossa igreja, Senhor, clamamos pelas famílias da nossa igreja, clamamos pelas crianças, pela juventude, clamamos, Senhor, para que o Senhor nos dê condição de ajudar uns aos outros nessa comunhão tão bonita que agrada ao Senhor. Muito obrigado por tua palavra ministrada aos nossos corações e que nós possamos sair daqui nessa manhã sabendo que, sim, em muitos momentos o nosso coração também endurece, mas que a tua graça, ela nos transforma e que a tua graça preciosa, Senhor, inunde o nosso coração, inunde a nossa vida e que o amor de Deus, nosso Pai, que as consolações do teu Santo Espírito e que a graça de Cristo seja conosco, hoje e sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.